Aula de hoje, reações de substituição, continuando. Hoje falando sobre a substituição dos ácidos carboxílicos e seus derivados. Primeiro caso de reação é a esterificação, uma reação muito conhecida nossa, onde um ácido carboxílico reage com álcool formando éster e água. A hidroxila do ácido carboxílico se combina com o hidrogênio do grupo hidróxido do álcool, formando a água. Consequentemente, esse oxigênio vai se ligar ao carbono do ácido carboxílico, carbono com a dupla O, que perdeu a sua valência do OH, formando esta ligaçãozinha do éster. Então, por exemplo, a molécula a seguir, a hidroxila se combina com o hidrogênio. Se você fizer isso, você nunca vai errar. Vai formar a água. O oxigênio se combina, formando aquela ligaçãozinha, e está o éster formado. Hidrólise, hidrólise de ésteres. Vamos começar a hidrolisar, a jogar água nos ácidos e derivados. Então, se ácido mais álcool deu éster e água, éster mais água, consequentemente, vai dar um ácido carboxílico e um álcool. A água funciona da seguinte forma. Ela trabalha como se fosse um íon hidrogênio e um hidroxila. H+, OH-. A ligação que caracteriza o éster também tem sua diferença de eletronegatividade. O oxigênio mais eletronegativo é negativo e o carbono positivo. Consequentemente, o OH- entra onde tem a dupla O e o H+ fica junto do oxigênio, sempre trocando cargas positivo com o negativo. E temos aí o ácido e o álcool formados. Lembrando, H+ e OH-, procura a ligação do éster, quebra ela, oxigênio negativo, carboninho positivo, e vamos trocar as cargas. O O puxa o H, o OH- vai para o ácido carboxílico. Temos lá o fenol e o ácido propanóico. Hidrólise de anidridos. Anidrido com água sempre dá ácido carboxílico. É só lembrar dos anidridos inorgânicos, CO2, SO2, juntou com água, forma ácido. Então a água é H+ e OH-, isso a gente já está sabendo. E a ligação do anidrido, você pode escolher qualquer uma das duas, já que eles serão simétricos. Rompeu a ligação, o O é negativo, o carbono é positivo. Trocou as cargas, você vai ver que darão duas moléculas iguais. Mais um exemplo. Quebra a ligação H+, OH-. Quebra a ligação do anidrido O-, carboninho positivo. Inverte. Duas moléculas iguais. Por isso representamos com o número 2 aqui no exemplo anterior. Hidrólise de haletos ácidos. Temos haletos com água formando o ácido carboxílico e um ácido inorgânico. Então, quebrou em H+ e OH-, quebrou a ligação do haleto. O cloro é mais eletronegativo, fica negativo, e o carbono da dupla O positivo. Trocou as cargas a formar um ácido carboxílico e um ácido inorgânico, no caso, o clorídrico. Quebra as ligações, inverte as cargas. Nessa hora alguém pode se perguntar, desatento, por que o cloro é negativo? Porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono na ligação. Está lá um ácido carboxílico e um ácido inorgânico, no caso, o clorídrico. Hidrólise de amidas. Essa é uma hidrólise interessante. Porque os aminoácidos se ligam uns aos outros formando as poliamidas ou polipeptídeos ou as proteínas. E a hidrólise de uma proteína para gerar aminoácidos é a hidrólise de uma amida. Então a hidrólise da amida acontece da seguinte forma. H+ e OH- vai se romper formando... A água se rompe formando seus íons. Beleza, até aí é tudo igual. E rompe na amida a ligação da amida, do N com a dupla O.
Essa ligação, quando se rompe, o N mais eletronegativo fica negativo, carbono positivo. O H- vai para a dupla O e o Hzinho para o nitrogênio. Então a gente forma um ácido carboxílico e, nesse caso, a amônia, porque era uma amida primária. Então, mesma coisa. Ácido carboxílico e amônia. Claro que se aqui fosse uma amida secundária, ou seja, que a cadeia continuasse, a gente não formaria amônia, formaria amina. Lembrando que as aminas são derivadas das amônia. Síntese de amida, ou seja, é o contrário, é o ácido carboxílico reagindo com amônia. Quebra a ligação entre o H e o NH2, H+, NH2-, quebra a ligação do ácido carboxílico, OH-, carbono mais, e inverte. Então, a hidrólise da amida dá ácido mais amônia. A quebra da amônia pelo ácido carboxílico, ou seja, a monólise da amida mais água. Outra reação importante é a saponificação, ou seja, a fabricação de sabão. A saponificação é a hidrólise alcalina de um éster, ou seja, você vai pegar um éster e jogar uma solução aquosa de base. Então, éster ou ácido graxo, base forte, vamos ver o que vai dar. Na+ e OH- eles vão quebrar a seguinte ligaçãozinha do éster. A ligação mais fraca, mais fácil de se romper ali. Você repara que em cada ligação, o Na fica com o cara que é negativo e o H- entra no carbono positivo. Só que eu tenho 3 ligações para quebrar, então eu preciso de 3 moléculas de NaOH. Consequentemente, eu formo 3 sais orgânicas, ou seja, 3 moléculas de sabão, e formo aqui o glicerol, que seria o subproduto. Aqui seria o mecanismo da hidrólise alcalina. Para quem tiver interesse, for fazer uma faculdade e tudo mais, aqui é como as coisas realmente acontecem. Bom, a hidroxila, na verdade, ela vai entrar no carbono que já é meio que positivo. Aquele carboninho do éster, da dupla O, ele tem uma carga positiva. Por quê? Oxigênio mais eletronegativo puxa elétron, oxigênio mais eletronegativo puxa elétron, ele está defasado. Então o OH- entra nesse carbono e essa dupla é desfeita. O que acontece é que a gente forma, o inglês aqui é o seguinte, o intermediário tetraedro, né? Esse intermediário tetraédrico aqui, ele vai expelir o íon alcóxido. Íon alcóxido é aquele pedacinho do éster que sai, né? O O com o grupo alquil. Então, a dupla O, que foi desfeita para ficar um íon, ela volta a ser feita e expulsa esse alcóxido. Só que o alcóxido, quando sai, ele sai como íon, né? RO-. O que ele vai fazer? Ele vai absorver esse H+, ele rouba esse H+, e forma o álcool. E aqui fica uma espécie negativa que vai ser responsável pelo ânion do sal. A espécie é negativa, junto com Na+, seria positivo e estaria esperando.